Que a paz de Jesus esteja convosco. É para nós sempre uma alegria muito grande poder aqui estar e, em nome de Jesus, abraçar a cada um de vocês. O tema da noite, como o Aldo falou, é um tema fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo. Difícil é para nós falar sobre o tema. Falar daquilo que não se é muito difícil. Mas aceitamos o desafio proposto e aqui estamos. Mas para falar do homem de bem, nós iniciamos para falar do homem de bem por excelência, Jesus. Divino escultor do nosso planeta, que já o era há 4,7 bilhões de anos atrás. Veio com a missão de estabelecer os parâmetros para a edificação deste reino, o arquiteto universal. Estabelece as suas leis físicas, todo o encandeamento de um processo evolutivo para aqueles espíritos que ele governaria. Chega à Terra e, num processo que a Terra se preparava para iniciar um dos seus fantásticos ciclos de evolução, deixando a condição de mundo primitivo, ele cumpre uma promessa que houvera feito a espíritos que, exilados que foram de um dos planetas do Sol de Capela, ele os recebe e os traz para a Terra. Para a gente ver num processo que se iniciou quando o estabelecimento das formas daqueles seres que receberiam o corpo material nessa Terra. Sugiro, desse caso, a leitura de 2 livros, Exilados por Amor, Jornada dos Anjos. Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, o médium, para ver a saga desses espíritos que aqui chegaram. Nós sabemos que a mensagem de Jesus é importante para conduzir o nosso espaço. Muitas vezes, por desconhecer essa mensagem, por nos desconhecer e não sabermos nos entregar de corpo e alma e a receber. E se isso acontece, quando acontece, nós somente folheamos livros, gravamos vídeos, ouvimos palestras, ou falamos, como aqui estamos fazendo. Mas a mensagem não interioriza, a mensagem não transforma. Então, fica fácil a mensagem só nos lábios. Agora, trabalhar a reforma íntima para fazer e se esforçar para ser o homem de bem, porque Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega para corrigir as suas imperfeições. Então, o trabalho que faz para que um dia sejamos homens de bem. E os ensinamentos de Jesus têm esses objetivos. Fazer com que passemos a refletir sobre nós mesmos, sobre nossas ações, sobre os nossos pensamentos, e não sermos os surdos que não querem ouvir e os cegos que se renegam a ver. Se realmente estivermos absorvendo esses ensinamentos e decidirmos
a aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, estamos a caminho de, no futuro, sermos homens e mulheres de bem. É a conversa nossa de hoje, que está no capítulo 7 do Evangelho, sede perfeitos. O item número 18. Nós não vamos hoje fazer a leitura do texto. Nós vamos deixar para o finalzinho, que nós vamos passar essa mensagem aqui. Porque o que nós somos? Dizer que nós não somos homens e mulheres de bem ainda. Estamos num planeta de expiação e provas. Temos a nossa dificuldade, por isso somos imperfeitos, mas perfectíveis, né? E esse mundo que nós vivemos, ele não prioriza o ser. Ele prioriza o ter, o material, não o espiritual. E nós, a grande maioria, de não ter o conhecimento espírita, ou ter o conhecimento espírita, mas não acreditar, esquecemos ou não valorizamos a finalidade da reencarnação. Que a finalidade da reencarnação é conquista do progresso. Superarmos pelo progresso, pelo conhecimento, a nossa ignorância. Já que estamos nesse planeta aqui, semana passada ouvimos nosso irmão Gugel dizendo, no mínimo com 1000 encarnações nesse planeta. No mínimo com 1000. Poderemos continuar nesse planeta se não atingirmos um ponto de corte. Senão seremos nós, aqueles que aqui chegaram, nós seremos nós, aqueles que sairão daqui para um planeta inferior para recomeçar todo o trabalho de aprendizado. O final da encarnação que eu falei é progresso, é progredir, a nos tornar homens de bem. Aprender que não podemos mais fazer um meio bem. O que é fazer meio bem? Fazer o bem utilizando o mal. Fazendo bens para uns, normalmente daqueles que estão próximos de nós, mas prejudicando aqueles outros. Porque Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, não fazer um meio bem. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Perturbações Espirituais, também a psicografia de Divaldo, lá no capítulo 16, ele diz assim para a gente: quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que eles se lhes mostram íncitas, gravadas, guardadas na consciência. Se assim o fizer, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as únicas vias que levam à porta estreita da salvação. Não é ouvindo que nós nos salvaremos, que atingiremos essa porta. Não é só participando, ouvindo as palestras. É transformando-nos para melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Para isso veio o ensinamento de Jesus. Porque Jesus, nosso modelo, nosso guia, maior exemplo de homem de bem,
a sua presença, a sua mensagem transformou e transforma todos aqueles que aceitam e praticam e todos aqueles que tiveram contato com ele quando da sua caminhada aqui na terra. Todos aqueles que ouviram, e todos aqueles que ouvem, e todos aqueles que ouvirão o sublime chamado. Sempre. Ele é o guia, ele é o pastor que veio em busca das suas ovelhas tresbalhadas, as suas ovelhas perdidas, dizendo: vinde a mim, todo vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Surdo é o que não quer ouvir, cego o que se recusa a ver. Repito, nós vamos falar agora de um exemplo de uma pessoa que ouviu a mensagem de Jesus. No Evangelho, capítulo 8, bem-aventurado os que têm puro coração, no item 2, tem uma passagem do Evangelho de Marcos que traz um exemplo de como Jesus transformou e transformará as criaturas. É uma passagem da bem-aventurança que ilustra o ensinamento que diz: deixai ver a mim as criancinhas. No livro, eu cito bastante livros, porque o trabalho, eu não sou um palestrante, eu faço uma pesquisa e trago essa pesquisa aqui para dividir com vocês. No livro Trigo de Deus, Espírito Amélia Rodrigues, Divaldo mais uma vez, conta-nos sobre o encontro de uma pessoa que foi marcada para sempre com Jesus. Esse menino, Inácio de Antioquia, depois desse encontro com Jesus, ele passou a ser chamado de Teóforos, que significa levado por Deus, carregado por Deus. Porque ele foi identificado como a criança que Jesus colocou no colo e deu o exemplo da verdadeira pureza. Essa criança, mais ou menos 4 anos depois, está narrado nesse livro, viu? 4 anos depois, João a encontra, vê, identifica e até se recorda daquela criança magrinha, sentada no colo de Jesus, e o Jesus passando a mão nos seus cabelos desgrenhados. Adota essa criança, leva para a cidade de Éfeso, que João passou a morar com Maria. Maria o educa, Maria, mãe de Jesus, e João o evangeliza. Já adulto, ele é mandado por João para pregar o evangelho. E ele sai pregando o evangelho. Até que ele é preso e é mandado que ele siga para Roma. Então, da cidade que ele estava, lá pela Síria, então ele é preso, e a distância, naquela época, a caminhada era como? Navio e a pés. Então, os soldados romanos vieram trazendo, e ele veio de cidade em cidade, de cadeia em cadeia. E ele era conhecido na região, então ele conversava com as pessoas. E tem uma passagem, até eu trouxe uma, que são várias, na carta de Inácio aos Romanos, ou a carta de Teóforos, que a Igreja Católica ou chama de Inácio, Santo Inácio, né?
ou tem ali o nosso irmão ali, Santo Inácio, Inácio de Antioquia ou Teófilo. Então, no capítulo 4 dessa carta, que Inácio, temeroso que os amigos influentes em Roma, lá na corte imperial, poderia impedir dele alcançar o martírio, ele escreve assim na carta: eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna, permitir-me ser pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. E tem várias passagens dele que é fantástica. Mas, finalmente, no dia ensolarado, ele chega a Roma, acorrentado, e a Via Ápia, que circunda Roma, ele se admira e começa a sorrir. O soldado chega, dá-lhe uma chicotada no rosto e diz: miserável, sorri por quê? E ele diz: sorrio diante de tanta beleza que os meus olhos descortinam. Sorrio porque chego a Roma e vejo uma cidade imponente. Sorrio ao olhar o casario de mármores, as estátuas que rutilam o sol, as águas prateadas do Tibre que circundam as montanhas como um atalude. Sorrio. Antes que Inácio pudesse prosseguir, o soldado lhe gritou: mas tu vais morrer, miserável. Como pode sorrir? E ele continua: sorrio de felicidade, porque agora eu posso ter a dimensão do amor de Deus. Porque se para vós que sois corrompidos, se para vós que sois criminosos, Deus concede uma cidade tão bela e tão harmônica, o que não haverá de oferecer para aqueles que lhe são fiéis? Sorrio de felicidade antecipadamente e desejo que o sofrimento que me apontas venha logo, a fim de que me leve. Colocado em um subterrâneo, encontrou amigos de fé. E ali recordou de Jesus e por várias horas, vários dias, falou sobre as bem-aventuranças do reino. Uma semana depois, milhares de espectadores lotaram o circo da arena. Se encheu de feras vindas de várias partes do mundo. Emmanuel, isso é um adendo que eu faço, no livro Ave Cristo, inicia esse livro com a frase, título: Ave Cristo, aqueles que vão morrer te saúdam. E Emmanuel disse que eles entravam cantando na arena hosanas ao Senhor. Eram feras que não tinham sido alimentadas por uma semana e sobre as quais se atiravam pedaços de carne ensanguentados, cheios de vida, para lhes aumentar o paladar. Naquela arena, os cristãos foram lançados e os animais, de forma rápida, despedaçaram aqueles corpos frágeis de anciãos, homens, mulheres e crianças, que não se intimidaram diante da morte. Contudo, de uma forma estranha, inusitada, Inácio, que se encontrava entre eles,
não foi tocado. Esperou que uma patada no tórax lhe despedaçasse os ossos e os músculos. Entretanto, nenhuma fera lhe arrebentou o corpo. Joana de Ângeles, em outra passagem, diz que ele exudava, ele só liberava tanto amor, ele não demonstrava o medo. As feras atacam, quando eles sentem o medo, então as feras não vêm. Então, ele, vendo os cadáveres dos seus companheiros, sendo rejeitado pelas feras saciadas, ele deve ter pensado assim: não vou morrer. Então ele se ajoelha, ora a Jesus e pergunta: por que fui poupado? Porque não tive a honra de morrer. Então, um ser espiritual se lhe apresentou na visão psíquica e lhe respondeu: Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo só uma vez é um testemunho muito pequeno para ti, que tanto amas a Jesus. Merece algo mais penoso. Tu viverás entre pessoas que não te compreendem, que desconfiarão de ti. E continua: Inácio, estar firme no ideal, no momento das dificuldades, este é o sacrifício maior. O mestre deseja que vivas, para que a sua mensagem saia da tua boca e experimentes a perseguição continuada, sem desanimar. A morte na arena é a morte muito rápida para os que são bons e fiéis. Inácio saiu da arena. Os cristãos supuseram que ele houvesse prestado sacrifício aos deuses de Roma para ter sua vida poupada. As feras animais não o tocaram. As feras humanas não o devoraram, mas o humilharam, maltrataram. A calúnia, a maledicência e a intriga semearam na comunidade cristã toda a sorte de desconfianças. Inácio jamais se defendeu, porque quem ama Jesus não tem tempo a perder com defesas improdutivas. Jamais se justificou, porque ele deveria prestar conta ao seu rei, Jesus, e não a seus pares, súditos como ele. Não disse uma palavra. Os anos demonstraram a sua grandeza. Ele passaria a ser modelo do cristão verdadeiro, modelo daquele servidor primitivo de Jesus, elevado à categoria de bem-aventurado por seu testemunho de amor. Homem de bem. Por isso que eu falei no início, falar de homem de bem sem o ser é difícil. Sua morte foi assinalada, tendo ocorrido no ano 110, durante o reinado de Trajano em Roma. Na parte da Igreja Católica, ele é amado e respeitado, considerado o pai da Igreja, porque ele funda o catolicismo. Passa a ser bispo, o terceiro bispo de Antioquia, que ele volta e continua. Para a mensagem de Joana, ele morre em ano 110, não diz como. Pela Igreja Católica, no ano 107, ele foi jogado aos leões. Decorridos séculos, o exemplo de Inácio se perde. A mensagem de Jesus é deturpada ou mal compreendida.
a pureza, a beleza dos seus ensinamentos deixam de ser praticados. E a religião, para ser utilizada para atender interesses materiais, não interesses espirituais. Iniciando um período negro das guerras religiosas, com as cruzadas e a Inquisição, causando um atraso, conforme temos os escritos aí, um atraso na evolução moral da humanidade de 1000 anos. Manuel Filomeno de Miranda, espírito, no livro Perturbações Espirituais, no capítulo 15, ele nos diz que das 15.000 guerras anotadas da antiguidade até a época atual, 80% dessas guerras foram por motivos religiosos. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, ainda hoje com a mesma ferocidade ocorrida lá atrás. Ainda matamos em nome de Deus. Ainda matamos por Jesus. Quando Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo. Mas o interessante é que o nosso planeta entra numa fase crítica de transição planetária. Todos nós sabemos disso. Um período que foi permitido, segundo a benfeitora espiritual, no capítulo 1 do mesmo livro, Perturbações Espirituais, ela nos diz assim: iniciada a grande transição planetária, que nós sabemos que essa transição planetária ela já está em curso. Na realidade, pode-se dizer, nós estamos no olho do furacão. Por isso nós vemos tanta maldade, tanta ruindade, tanta corrupção, tanto mal, porque nós sabemos que o mal, ele é acachapante. O mal chega e toma conta, rápido. Mas o mal, ele é temporário. Por quê? A nossa ignorância do bem é também temporária. Porque o bem, ele chega de mansinho. Porque o bem, ele é estruturante. Porque à medida que ele vai estruturando, vai fortalecendo as criaturas, e não há, o bem é o progresso moral. E não há retrocesso, porque nós não evoluímos. A gente fez esse adendozinho para continuar dizendo o que essa benfeitora espiritual diz. Que, iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade. Embora hajam fluído, hajam gozado, hajam se beneficiado de outras benéficas ocasiões, que desrespeitaram antigos déspotas, criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais, que têm estado retidos nas regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e crescimento diante do bem. Então, esse momento em que nós vivemos, já há algum tempo, há uma egrégora negra das formas, pensamentos inferiores e negativas que reveste a atmosfera espiritual da Terra. Há um livro, Carta de uma Morta, que Maria João de Deus, a mãe de Chico, escreve para ele, e ela diz que quando se aproxima da Terra, ela vê essa egrégora que encobre todo o planeta, que inclusive a dificuldade que tem dos espíritos a ultrapassarem
para poderem chegar até nós, né? E a gente pensa o seguinte: então, nessa situação que nós vivemos no nosso Brasil atualmente, com essas guerras, com isso aqui, nós estamos abandonados nesse planeta? Será que nós estamos aqui para sofrer? Não tem jeito? Não vai melhorar? Porque a transição não é rápida. Nós falamos que há o quê? O bem, ele é estruturador. Você tem que trocar o mal pelo bem. E eu falei, é difícil, é esforço próprio. Por isso que a gente diz que não é ouvindo, é praticando. Não é isso? Bezerra de Menezes, também, no livro Amanhecer da Nova Era, também Manuel Filomeno de Miranda, também Divaldo Franco. Se quiserem anotar, depois eu passo esse arquivo para a gente ler esses livros todinho, viu? Eu passo o arquivo, eu posso disponibilizar. Então, Bezerra de Menezes, nesse livro, no capítulo 8, ele assim registra: nesses dias da grande transição planetária, ocorrem e sucederão muitos fenômenos aterradores, que são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais degradadas, chamando a atenção para a mudança que se dará, proporcionando harmonia e legítima alegria de viver. Ninguém se excuse. A cooperação em favor de um mundo melhor, porque as leis cumprem-se com ou sem a sua anuência, e até mesmo apesar da sua negada cooperação. O bem, o reino de Deus vai ser instalado na terra, sim. Porque não é o que nós queremos, é planejamento de Deus, Pai amoroso, bom. Não nos esqueçamos, a barca terrestre segue o seu rumo nesse grande oceano sideral, viajando numa velocidade estupenda, sofrendo, logicamente, algumas injunções tempestuosas, um solavanco, uns balanços, porque eu digo que espírito ruim como eu só vai para frente quando ganha os empurrão, os alavancas, né? Então, ela se balança, ela se mexe. A transição planetária, ela é necessária, porque se nós não formos pelo amor, nós vamos pela dor. Não tem outra opção. Sim, com certeza, nós não podemos esquecer a promessa de Jesus. Se me amais, guardai meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar o que eu vos tenho dito. Está lá em João 15, 17, 25 e 26. Está lá gravado isso, né? A doutrina espírita, segundo Sueli Caldas Schubert, no capítulo 4 do livro das Fronteiras da Nova Era, nos diz: o Espiritismo trouxe Jesus de volta à Terra, ou seja, veio relembrar os ensinamentos dele, interpretá-los à luz da razão. E Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 12 desse mesmo livro, complementa: a missão do Espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz, sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca,
propiciando-lhe harmonia interior e alegria de viver. Mesmo com todas as dificuldades, com mesmo todas as dores, Paulo nos incentiva, mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e anda, segue seu rumo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Tenhamos certeza disso. Faço aqui um adendo. A construção interior do homem e da mulher de bem inicia no berço. Ou melhor, antes, no ventre da mãe. Porque certa feita, uma mãe chega para Divaldo e pergunta: quando é que eu devo começar a educar o meu filho? Divaldo pergunta: tem quantos meses? Ela diz: 6 meses. Você já perdeu 6 meses. Porque a educação é estruturadora. Eu digo aqui algumas vezes, você já deve ter ouvido eu falar mais de uma vez, que as crianças que hoje renascem, ela vem com hardware para a época atual. Relógio, eletrônicos, capacidade de memória, velocidade de raciocínio, é fantástico. Mas veja o que ele falou: renascem espíritos endividados com a lei divina. Necessitados de quê? Necessitados de berço. O mundo ensina, mas o mundo machuca. A educação é de berço. O general Baden-Powell, que criou o escotismo no mundo, ele tem uma frase que diz: eduque a criança e o jovem, e jamais castigarás o homem. Bem sabemos o quanto é importante o conhecimento da doutrina espírita. Porque Kardec diz: a doutrina espírita não é a religião do futuro. É o futuro da religião. Ou seja, o conhecimento espírita, que é estruturador do conhecimento do mundo espiritual, da pátria que nós viemos para a pátria que nós retornaremos, ele está sendo introduzida em todas as religiões. Então, é o futuro da religião, né? Então, é bem importante o conhecimento espírita nesse momento que passamos, e tenhamos a certeza: não estamos sós. A falange do Consolador já iniciou o trabalho de defesa do bem, da paz e do amor. Falei em esperança. Jesus é a esperança. O Evangelho é a esperança. Então, no capítulo 1, mais uma vez, livro Perturbações Espirituais, temos Manuel Filomeno de Miranda nos dizemos: amorosos benfeitores da humanidade se vestem de matéria. Não, isso é a benfeitora espiritual. O capítulo 1 é uma benfeitora enviada de Jesus que reúne o grupo lá na colônia Redenção. Amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII e o início do século XIII. Está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a igreja do amor, conforme Jesus havia solicitado a Francisco, quando Francisco ele adentra numa igreja em ruínas, né, lá em Assis, e ele então para de frente a um crucifixo bizantino, e nesse momento que ele está ali orando, ele
ouve, né? Ele ouve e diz: Francisco, reconstrua a minha igreja. E Francisco de Assis, então, ele compreende, naquele momento, que era reconstruir as ruínas daquelas igrejas. Então, ele começa com esse trabalho material, mas, ao mesmo tempo, forja o compromisso que ele tinha assumido antes da reencarnação de reformar a igreja. Reconstruir a igreja no sentido moral. Tanto é que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o evangelista. Como diz nos evangelhos, o que o mais amava Jesus. Então ele vem cumprir essa missão como Francisco de Assis. E continua o texto lá. Esses benfeitores têm a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos milagres do amor, conforme Jesus o fez, antecipado por missionários do conhecimento, que em Roma e em todo o império diminuíram o clamor das contínuas guerras, dando lugar às manifestações de justiça e de misericórdia na terra. E veja só que fantástico, que esperança, diz o trecho. Depois virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-los a Jesus. Então, se a gente continuar na leitura desse livro, no final do processo da transição, Francisco de Assis vem para poder reconduzir o rebanho ao divino pastor, né? Em um novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no pretérito. Por quê? Aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente por meio de sintonia mental e moral com o planeta inferior, para onde se transferirão em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação indispensável, capaz de fazê-lo ascender em retorno à terra, mãe generosa que lhes é berço feliz. Então, já existe um ponto de corte. Quem não atingir esse padrão de evolução moral, não estiver se esforçando para ser homens e mulheres de bem, já iniciou esse envio. Leiam o livro Exilado por Amor e Jornada dos Anjos, que tem essa história todinha. Então, no Evangelho, capítulo 15, no item 10, fora da caridade não há salvação, o apóstolo Paulo nos aconselha: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Ela não só evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Por quê? Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, a mais das vezes, inércia e despreocupação. E para a gente finalizar essa partezinha, Bezerra de Menezes, no livro Bezerra, Chico e Você, lá na página 51, apresenta um roteiro para exercício do bem. Mas o tempo voa, né? Mas eu vou ler um trechinho. Se indagardes
ainda hoje, quando a solução dos problemas que vos aflige na atualidade terrestre, a resposta, a síntese, ainda é aquela de há quase 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. O texto, o homem de bem, ele consta do Evangelho, e eu fiz o quê? Eu não li. Mas nós vamos agora ouvir o nosso irmão Nando Cordel, que ele, divinamente, se podemos assim falar, ele canta o homem de bem. Vamos escutá-lo. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem raça, nem crença, distinção ele não faz. Ele respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa mais numa lufa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava colher, voltava ou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava colher, voltava ou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem.
homem de bem. Difícil, né? Mas nós falamos ainda há pouco, finalizando, meu irmão Alto, falando ainda há pouco, no livro Perturbações Espirituais, que Francisco reencarnaria. Sabemos que Joana de Ângeles, ao lado de Francisco de Assis, era a irmã Clara, chamada Irmã Lua, ele, o irmão Sol. Divaldo diz que quando ele estava ao lado de Francisco, ele renovou seu compromisso com Jesus. Divaldo foi, nesse livro que eu vou citar agora, que se chama Francisco, o Sol de Assis, ele cita isso que a gente está dizendo aqui. Mas, e vamos inclusive, finalizando o trabalho de hoje, nós vamos, um trecho da mensagem de Joana de Ângeles, fazendo um louvor ao irmão Sol. O título é Louvor ao Irmão Sol, ditado por Divaldo, né? Ditado a Divaldo. Ó irmão cantor dos desesperados, o mundo moderno, rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos, orgulhoso das suas conquistas rápidas, mas que não nota a imensa aflição em que estorcegam as multidões famintas e excluídas da sua sociedade, vivendo uma insuperável noite de horror e de incertezas, necessita de ti com muita urgência. Unamos o nosso pensamento. Nunca houve tanta carência de amor quanto agora. Por isso, o teu canto virá diminuir a angústia que se transformou em patética afligente da terra sofredora. Há, sem dúvida, grandezas que defluem da ciência e da tecnologia, mas a solidão, a ansiedade, o medo e as incertezas, todos eles, filhos do materialismo insensível, produzem o vazio existencial, os transtornos psicológicos graves, as doenças psicomáticas, a loucura pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo tabaco, pelo sexo desvairado, levando as suas vítimas à fuga pelo suicídio injustificável. Volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas à tua volta, como fizeste naqueles dias recuados, conduzindo-as a Jesus. Novamente convoca os teus irmãos, Leão, Rufino, Chapéu, assim como aqueles outros que contigo construíram o mundo que te escuta há 800 anos, mas não tem coragem hoje de seguir teus passos. Volta, por favor, irmão Alegria, a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bênçãos tome conta de tudo. Canta então novamente a tua oração simples, que nos brindaste naqueles dias inesquecíveis, e onde houver desespero, faze que se manifestem a paz, a esperança, e ante a ameaça da morte iminente, o ser ressurge em júbilo, ante a certeza da ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa. Volta. Obrigado por nos ouvir. Muita paz.